Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. E como ainda não é possível a gente estar presencialmente, a gente vai continuar com as nossas videoaulas. Então peguem sua revista, sua bíblia e vamos para mais uma lição. A lição de hoje é a investigação número 9, o sonho de um rei. E antes da gente falar sobre o sonho, nosso personagem, eu queria saber se você sabe o que é o orgulho. E o que será que a Bíblia diz sobre o orgulho? Nossa lição de hoje é a investigação número 9 e fala sobre o sonho de um rei. Então, o orgulho é um sentimento de satisfação com seus próprios feitos ou qualidades. Por exemplo, tenho muito orgulho do meu filho. O orgulho, ele também é uma expressão excessiva de amor por si próprio, onde não dá importância para os outros. Mas o que será que a Bíblia diz sobre o orgulho? Lá em Provérbios 29 e 23 diz: o orgulho do homem o humilha, mas de espírito humilde obtém a honra. Ou seja, as pessoas que têm muito orgulho, eles vão ser humilhados, mas aqueles que têm um espírito humilde, eles sim serão honrados. Hoje, o nosso personagem da nossa história vai nos mostrar como descobrir que o orgulho nos afasta de Deus e como perceber quando o orgulho tenta entrar no nosso coração e como identificar a forma de livrar-se do orgulho. Então, vamos para a nossa história. Antes de entrar na nossa lição, vamos para o nosso mistério. Quando entro no coração, afasto você de Deus. Quem sou eu? Vamos descobrir juntos na lição. Bom, a nossa história fala sobre Daniel e está lá no livro de Daniel, no capítulo 4. Vamos relembrar um pouquinho. Havia um rei chamado Nabucodonosor, que morava na Babilônia e não conhecia a Deus. Ele derrotou o povo de Judá e levou preso para a Babilônia Daniel e seus 4 amigos, Ananias, Misael e Azarias. Quando chegou lá na Babilônia, o rei mudou o nome deles. Daniel passou de ser chamado Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Misaque e Azarias, Abidnego. Pelo testemunho desses rapazes, o rei Nabucodonosor pôde conhecer a Deus e ele descobriu que estava muito longe do verdadeiro coração de Deus. Então, certo dia, o rei ele teve um pesadelo e chamou todos os sábios do seu reino para poder ajudar ele a entender o que esse terrível sonho queria dizer. Mas ele não conseguiu. Então, ele chamou Daniel e seus amigos para poder entender o sonho. Daniel e seus amigos oraram e pediram a ajuda de Deus. Vamos ver o que o rei sonhou? Abra sua Bíblia lá no livro de Daniel, capítulo 4, e vamos ler do versículo 10 ao 17. Eis, pois, as visões da minha cabeça, estando eu na minha cama. Eu estava assim olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia esta árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, estando eu na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente e dizendo assim: derrubai a árvore e cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos, mas deixai na terra o tronco com as suas raízes, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhada do orvalho do céu, e seja a sua porção com os animais na erva da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração do homem, ele seja dada a coração de animal.
e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigias, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre ele. Como eu disse, foi Daniel que ajudou o rei a entender sobre o seu sonho. Você pode verificar em Daniel 4:8. E agora a gente vai ver o que foi que Daniel disse ao rei sobre a interpretação do seu sonho. Abra sua Bíblia em Daniel 4:25. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será como os animais do campo, e te farão comer erva como os bois. E serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Daniel 4:25. Como vimos no texto, Daniel começou dizendo que o sonho se tratava de uma sentença de julgamento de Deus contra o rei. Nabucodonosor iria ser expulso do seu povo e passaria a morar na floresta. Nossa, imaginou um rei tão orgulhoso, tão poderoso, ser expulso e ir morar na floresta? Como será que ele viveria? Onde dormiria? Como moraria? Todas essas coisas. Você já imaginou isso? Que coisa horrível para um rei! Logo depois que Daniel explicou o seu sonho, Daniel também deu um conselho ao rei. Mas será que o rei aceitou o conselho de Daniel? Vamos ver na Bíblia. Abra ela em Daniel 4:27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Daniel 4:27. Sim, o rei aceitou o conselho de Daniel e o rei decidiu seguir o seu conselho. Tudo ficou bem por quase um ano, mas certo dia o rei estava todo feliz lá no seu reino quando ouviu uma voz do céu que dizia: A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o seu reino. Veja lá em Daniel 4:31. Naquele instante, o rei foi expulso do seu povo e começou a comer capim, dormir ao ar livre, ficar molhado no sereno. Nossa, todo o orgulho do rei foi destruído. Depois de 7 anos, o rei olhou para o céu e... Sim, ele olhou para o céu, estava adorando a Deus e reconhecendo o seu poder. Neste dia, ele voltou ao palácio como rei e continuou a adorar ao Senhor. Vamos ver lá em Daniel 4:34. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir entendimento. Eu bendisse Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno e cujo reino é de geração em geração. Bom, crianças, até agora a gente pôde ver com o rei Nabucodonosor que o orgulho não nos leva a nada. Ele nos afasta de Deus, certo? O rei aprendeu que Deus não gosta de pessoas orgulhosas, mas de pessoas humildes. E ele ensinou ao rei isso de uma maneira muito difícil, pois tirou do rei todo o seu reinado, todo o seu palácio, todo o seu poder e o levou para a floresta para viver como um bicho. Nesse tempo, o rei sofreu porque tinha se esquecido de reconhecer que só Deus deve receber para si toda a glória. E lá na floresta, o rei reconheceu tudo isso e voltou para os caminhos do Senhor. Mas a nossa história não para por aí não, viu, crianças? Sabe, depois de um certo tempo, o rei Nabucodonosor já havia morrido e o seu filho, Belsazar, ele estava no reino. E um dia ele estava lá, todo animado numa festa que ele estava dando, e aconteceu uma coisa muito misteriosa. Uma mão começou a escrever na parede. O que será que isso significa? O que será que ele estava escrevendo?
a mão estava escrevendo Mene, Mene, Tekel, Parsim. Mas o que isso significa? Ninguém sabia, nem Belsazar, nem seus amigos e nenhum convidado que ali estava sabia o que aquilo queria dizer. Então, a mãe de Belsazar lembrou que tinha Daniel, que Daniel era uma pessoa muito sábia e já havia decifrado os sonhos do rei na época. Então ela contou para o seu filho sobre Daniel e pediu para chamá-lo. Quando Daniel chegou e viu, ele sabia o que ali estava querendo dizer. Vamos ler lá em Daniel 5, 25, 26. Este, pois, é o escrito que se escreveu, Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus ao teu reino e o acabou. Então, isso pra gente significa que o reino dele seria dividido e entregue aos seus inimigos. Naquela mesma noite, o rei foi morto e seus inimigos tomaram o seu reino. Veja lá no versículo 30. Tudo aconteceu porque o rei não deu atenção à história de seu pai e deixou seu coração cheio de orgulho. Por isso perdeu o reino e o seu poder. Sabe, crianças, Deus sempre mostra pela sua palavra nossos erros e nos dá a chance de pedir perdão. Mas, se não levarmos a sério o que nos ensina, certamente Ele nos corrigirá. Essa experiência pode não ser muito agradável, mas será necessário porque a gente precisa ser humilde. Crianças, é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa história, aprendido muito com o rei Nabucodonosor, conhecido mais uma história do nosso querido amigo Daniel, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau!